Fala galera, tudo jóia? Tá eu aqui, né, no meu canal, mais uma vez, para a gente poder tratar sobre um direito das pessoas. Hoje nós vamos tratar de aposentadoria, né, especial, que é uma forma das pessoas se aposentarem com menor tempo, com menor tempo de contribuição, menor idade, né? Isso em tese, mas nós vamos tratar de cada um. Nós estamos aqui também, mais uma vez, com o Denis, né, que é um parceiro nosso, um amigo, para a gente poder tratar dessas questões. Denis, fica à vontade para poder falar, tá bom? Boa noite, doutor Leandro. A gente tem essa parceria aqui da gente estar vindo fazer essas lives aqui e a gente faz esse bate-papo aqui. É um bate-papo, a gente vai conversando aqui e como se eu fosse alguém que está em condição de pedir uma aposentadoria, de um auxílio, alguma coisa assim, a gente vai bater nesse papo aqui. Porque muitas pessoas nem sabem os seus direitos, não é isso, doutor Leandro? Verdade. Esse bate-papo nosso aqui mais é para isso, né? Para poder tirar as dúvidas. Na verdade, a gente vai muito mais além do que só tirar algumas dúvidas, né? Nós entramos bem a fundo em algumas questões, principalmente nessas questões. Hoje nós vamos trabalhar, entendeu? Vários aspectos da aposentadoria especial e nós vamos falar também da possibilidade de revisão de muitos benefícios. Lembrando que a incidência de erro do INSS, Denis, é muito grande para essas situações. Então, na maioria das vezes, o INSS faz o cálculo errado do benefício e a pessoa pode vir a ter o seu benefício ali revisado e aumentado e ainda receber, entendeu? Uma boa bolada de dinheiro aí. Certo. Doutor Leandro, quais são as pessoas que podem enquadrar nessa aposentadoria especial? Vamos lá. A aposentadoria especial é um benefício, né, para aquelas pessoas que trabalham com algum tipo, expostas a algum tipo de insalubridade ou periculosidade. Nós chamamos de agentes, né, de algum tipo de agente. Então, nós vamos tratar a insalubridade e depois nós vamos para a periculosidade, para a gente entender essas nuances. A insalubridade, Denis, trata-se daquelas pessoas que trabalham com algum agente ou estão expostos a algum tipo de agente que faz com que ela tenha a sua capacidade, o seu tempo de trabalho diminuído. Então, pessoas que trabalham com esses agentes, provavelmente elas estão propensas a ter algum tipo de doença, propensas a ter algum tipo de mal, né? E acaba que essas pessoas, elas têm o direito de se aposentar antes do tempo. Com a reforma de 2019, nós tivemos uma situação muito perigosa, né? Mas nós vamos tratar disso aí. Quais são as pessoas que podem receber aposentadoria, né, especial? Todas aquelas pessoas que trabalham com algum tipo de agente insalubre. Quando eu falo agente insalubre, nós temos 3 tipos de agente insalubre. Então, agente químico, que são todas aquelas situações em que a pessoa está exposta a algum tipo de agente químico. Isso pode ser soda cáustica, pode ser algum tipo de veneno, algum tipo, sabe? Várias coisas podem ser. Agente químico. Agente físico. São todas aquelas situações que podem trazer para a pessoa algum tipo de desconforto. Calor demais, excessivo demais, ou frio excessivo demais. Só para exemplificar para as pessoas, uma das situações são as pessoas que trabalham em câmaras frias. Sim. Elas têm que receber insalubridade. Por quê? Porque é um lugar insalubre, frio demais. Então, ela tem, além de receber insalubridade, ainda tem a obrigatoriedade, né, da empresa, ela tem que dar um tempo de descanso fora daquela área. Então, essa é a questão agente físico e agente biológico. Agente biológico, para as pessoas entenderem tudo o que eu estou falando, agente biológico são as pessoas que trabalham com algum tipo de situação expostas a pacientes que têm algum tipo de doença.
Então, a gente entra na questão dos dentistas, dos médicos, dos enfermeiros, e por aí vai. Pessoas que estão expostas a isso, mas não são, vamos supor, a gente sabe que o enfermeiro, ele é uma pessoa exposta a isso. Mas existem pessoas, olha só para você ver o tanto que esse negócio é um pouco mais profundo. Pessoas que trabalham dentro dos hospitais, mas não têm a mesma profissão, mas mantêm contato com esses pacientes, também deveriam receber insalubridade pelo agente biológico. Então, a gente tem que olhar cada situação para saber se essa pessoa está ou não recebendo esse agente insalubre, né? Essa insalubridade. A insalubridade, ela tem os seus pagamentos sempre pelo salário mínimo. Então, é de 20%, 30% ou 40% do salário mínimo. A periculosidade. Periculosidade são todas aquelas situações em que a pessoa se coloca em perigo. Então, não tem nada a ver com a insalubridade. Insalubridade é quando a pessoa ela está exposta a algum tipo de agente. A periculosidade é quando ela está exposta a algum tipo de perigo. Então, para as pessoas entenderem melhor o que eu estou falando, é quando a pessoa ela trabalha em altura, porque aí não tem insalubridade, aí tem perigo. A pessoa que trabalha com uma parte elétrica, né, em grande escala, né, muito forte, muito pesada a parte elétrica, também por quê? Porque ela não está exposta a uma situação de insalubridade, mas sim a uma situação de periculosidade. Então, essas pessoas em si, elas têm esse direito. Só para a gente entender, enquanto a insalubridade, a pessoa recebe de 20%, 30% ou 40% do salário mínimo, a periculosidade não é sobre o salário mínimo, mas sim sobre o salário da pessoa. A periculosidade costuma ser maior do que a insalubridade. Então, vamos supor que uma pessoa receba 5.000 e tenha insalubridade. E a insalubridade dela seja de 40%. Certo. Ele vai receber 40% de salário mínimo, insalubridade. Enquanto que o perigoso, o que está com a periculosidade, ele vai receber 30% dos 5%, ou seja, 1.500. Enquanto o outro recebe 30% do salário mínimo, o outro recebe 40% do salário mínimo, o outro recebe 30% do soldo do que ele recebe. Então, é muito maior, o valor da periculosidade, em tese, é maior do que o da insalubridade. Quando é que não vai ser maior? Quando tanto o insalubre quanto o perigoso, eles recebem o mesmo valor de salário mínimo. Se o cara não é normal, tá, Denis? Isso é muito difícil uma pessoa exposta a perigo que trabalha por salário mínimo. Isso, em regra, não existe. A regra é que não existe. Mas, falando de Brasil, a gente tem que levar em consideração isso. Então, se for salário mínimo 30% e o outro exposto a um agente insalubre de 40%, nesse caso a insalubridade seria mais viável. Mas, em regra, não é o que acontece. A gente tem a possibilidade, mas é muito raro ou quase impossível de se acontecer. Entendi. Doutor Leandro, por exemplo, a pessoa contribuiu, mas ela não pediu a insalubridade quando se aposentou. Tem como reaver isso aí? Tem como pedir isso aí, o retroativo ou não? A insalubridade? Tá. Só para deixar claro que insalubridade você vai ter que pedir com uma ação trabalhista, né? Uma ação reclamatória trabalhista. Uma reclamação trabalhista, a pessoa vai ter que ter um prazo para ela poder requerer isso. Então, ela pode fazer, eu estou falando de valores quanto à insalubridade, tá? Valores, receber dinheiro por causa da atividade insalubre. Então, ele tem 2 anos para poder ingressar com essa ação trabalhista depois que saiu da empresa, e ele só pode reivindicar os últimos 5 anos que ele trabalhou. Então,
para exemplificar, a pessoa saiu há 1 ano atrás. Ela tem mais um para poder entrar. Se passar esse tempo, perdeu. Perdeu. Acabou. Mas a gente vai chegar numa outra situação que ela perde o valor, mas ela não perde o direito de ter garantida o tempo de insalubridade para fim de aposentadoria. Mas nós vamos chegar nisso. Tá? Há 1 ano, ela tem mais um para poder buscar. E ela vai poder pedir, como já passou 1 ano, ela vai poder pedir só os últimos 4. Porque ela já perdeu um que também ficou no meio do caminho. Então, vamos supor que uma pessoa, ela saia hoje e ela ingresse com a ação, né, vai ter um advogado competente, e ela ingresse com a ação hoje. E ela vai pedir os últimos 5 anos. Bom, vai entrar com a ação, vai fazer todos os pedidos a fim de que essa pessoa receba a insalubridade, vai pedir a PPP para poder entrar com o seu pedido lá no INSS, demonstrando que trabalhava na atividade insalubre e tal. Esse tempo vai ser contado, multiplicado para o homem em 1,4 e para a mulher em 1,2, até 13 de novembro de 2019. Até 13 de novembro de 2019, nós podemos contar com um tempo a mais para essas pessoas que trabalharam em atividade insalubre. Posteriormente a 2019, no dia 14 de novembro de 2019, já não pode mais pedir a conversão desse tempo. Então, quem trabalhou antes pode pedir essa conversão. O que é a conversão? Trabalhei 10 anos, eu quero converter esses 10 anos anteriores a 13 de novembro de 2019. Ele vai se tornar 14 para o homem e vai se tornar 12 para a mulher. Agora, para isso aumentar o tempo de contribuição. Lembrando que o tempo de contribuição aumentado aumenta o salário da pessoa. Então, essa é a regra. Certo. Doutor Leandro, e em termos de insalubridade, a pessoa que tem a insalubridade vai diminuir também o tempo de contribuição e de idade para ela aposentar ou não? Vai. Não, diminuir não. Na verdade, eu falo assim, ela vai aposentar com uma idade menor. Tá? Isso que eu estou falando, a idade menor. Vai diminuir a idade dela para se aposentar. Tipo, 62, a pessoa vai conseguir em média com quanto? A mulher. E o homem 65, né? Normal, né? Mulher 62, homem 65, não é isso? Isso. O homem se aposenta com 65. A mulher com 62. Para fins de aposentadoria por especial, aí já diminui bastante isso. Só que qual que é o ponto que eu quero deixar claro? É que a pessoa tem que comprovar que todo o período dele foi trabalhado em atividade insalubre. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já tenho, o homem fala, eu já tenho 58 anos, que é a idade para poder pedir para o homem. Eu já tenho 58. E faz a contagem do tempo, e ele fala assim, eu tenho 20 anos de atividade especial, mas eu tenho, outros 15 de atividade comum. Não aposenta pela atividade especial. Ele tem a idade como se fosse para especial, mas ele não pode se aposentar pela especial. Entendeu? A idade seria mais ou menos isso, 58 para homem e 56 para mulher. Então ficou bem claro. Então a pessoa tem que ter trabalhado o tempo todo insalubre. Isso, o tempo todo não. Pelo menos 25 anos de insalubridade. Pelo menos 25. Entendi. E a periculosidade é a mesma coisa ou não? A gente teve uma mudança, Denis. Nós tivemos uma mudança significativa em 2019, em que a gente, na verdade, a legislação tirou a periculosidade do rol das pessoas que conseguiam se aposentar como insalubres. Mas na justiça consegue reverter isso. Então, hoje, a periculosidade ela não é levada em consideração, mas deveria ser levada em consideração, sim. Entendi. Vamos deixar bem claro.
para a pessoa que está ouvindo aqui, as pessoas que estão buscando os seus direitos, né, e as pessoas que estão ao caminho de buscar aposentadoria. Quanto tempo de contribuição que a pessoa tem que ter para se aposentar? Ponto. Para aposentadoria especial, a gente tem 3 tipos, né, de aposentadoria especial. É complicado, um pouco complicado passar isso para as pessoas, por quê? Porque às vezes eles não entendem. Mas, a princípio, em regra, a que mais tem é aquela que a pessoa tem que trabalhar pelo menos 25 anos na atividade insalubre para poder se aposentar. Só que a gente tem outras 2 que, sabe, ela diminui muito o tempo para se aposentar, muito. Então, começa com essa de 25, depois vai para de 20, de tempo de contribuição, tá, Denis? Sim. E a outra de 15 anos. Só que, o que aconteceu com essa reforma? O homem precisa ter uma idade muito avançada para poder se aposentar. E Sim. Essa regra continuou. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhou em minas terrestres subterrâneas durante 15 anos. Antes de 2019, ele já se aposentaria. Em 2019, no dia 14 de 2019, 14 de novembro de 2019, ele não pode se aposentar. Porque ele não tem idade, em tese, para poder se aposentar. Antes, não existia idade para aposentadoria especial. Se a pessoa começou a trabalhar com 20 anos, Sim. E com 45 anos só exercia atividade especial, ela se aposentava com 45. Hoje não. Hoje tem que ter idade mais tempo de contribuição, mais esse tempo de contribuição na atividade especial. Então, imagina o cenário agora. Uma pessoa trabalhou dos 20 aos 25, aos 45 na atividade especial. Só que ela ainda não tem idade para poder se aposentar. Ela vai ter que sair da atividade especial para poder, para não danificar mais a saúde dela, para não perder esse negócio. Ela já trabalhou aos 25, só que ela não tem idade ainda. Vamos pôr aí, o homem com 60 anos, ele não tem os 60 para poder se aposentar. Está com 45, ele ainda tem que trabalhar mais 15. E a pessoa que já está trabalhando, olha só para você ver a situação horrível que ficou. Sim. A pessoa já trabalha na atividade especial, então ela já está acostumada com a atividade especial. Ela deveria se aposentar em 2019 com 45. Só que ela só pode se aposentar com 58, ela tem que trabalhar mais 13. Ela vai procurar outro emprego diferente, se adaptar para poder se aposentar lá na frente? Não, ela vai continuar trabalhando na atividade insalubre, mais 13 anos para poder se aposentar. Ou seja, um dano para a saúde da pessoa por conta de uma reforma que não levou em consideração isso. Ou seja, né? O cidadão brasileiro que contribui ficou prejudicado. Muito. Doutor Leandro, por exemplo, fugindo um pouquinho da insalubridade e da periculosidade, por exemplo, vamos supor, hoje eu estou vou contar a minha idade para o povo aqui, viu, doutor? Não vou contar a sua não, porque você é mais velho que eu. Ó, a cara dele. Estou brincando, ele é mais novo que eu. Doutor Leandro, é assim, tem gente que tem a dúvida. Igual, vamos supor que hoje eu estou com meus 48 anos, eu não contribuí nada. O Denis nunca contribuiu, nunca fez nada. Eu, para me aposentar, eu me aposentaria se eu começasse hoje com os 15 anos de contribuição e a minha idade eu ainda me aposento. Nunca contribuiu. Nunca contribuí, mas eu tenho 48. Com 65 eu vou ter 17 anos de contribuição ainda, né? Não aposenta. Não aposenta. Não aposenta, porque você precisa ter 20. É 20, não? A mulher é 15 e o homem é 20? Uhum. Então a mulher é 15 e o homem é 20 anos de contribuição. Então vamos supor que eu estou com 48, eu vou me aposentar se eu começar a contribuir hoje,
se eu começar a contribuir hoje com 68. 68. E a mulher, então, contribuindo com 5 anos a menos. 5 anos a menos. Então, o homem, de forma alguma, 20 anos de contribuição é o mínimo para o homem. Não, para quem se cadastrou, por isso que você falou, você começou hoje. E se eu tivesse começado antes? Para quem foi filiado antes de 2019, de 3 de novembro de 2019, aí beleza. Esses aí, mas vamos supor, uns 15. Então entrou uma regra diferente. Vamos supor que eu contribuí antes de 2019, 2 anos só, e fiquei esse tempo todo sem contribuir. Aí eu vou contribuir novamente aqui. Aí eu entro na regra antes, se eu tiver contribuído 2 anos só? 65. Olha, então quer dizer que o cara tinha 1 ano ou 2 lá atrás que contribuiu antes de 2019. Uma contribuição antes de 13 de novembro de 2019, uma contribuição, porque ele se filiou antes disso, ele ia se aposentar com o menor tempo de contribuição. Isso independentemente se é 1 ano ou um mês. Independente. Se ele se filiou, pagou uma prestação, ele já está tranquilo. Ele vai se aposentar com 65 mais 180 meses de carência. Ei, é complexo esse negócio de previdenciário, hein? Entendi. Então aqui, pessoal, já que a gente saiu um pouquinho da periculosidade e insalubridade, então o doutor Leandro, ele respondeu uma pergunta bem interessante aqui. Então, quem está antes da regra de 2019, se tiver uma contribuição só, entra na regra dos 15 anos. Se não, aí vai entrar na regra dos 20 anos, não é isso? Isso. Show de bola. Em vez de ele contribuir 180 meses, ele tem que contribuir 240 meses de carência para poder pedir essa aposentadoria. Então, quem está começando a trabalhar hoje que não teve, não tem como mais. Quem começou no dia 14 de novembro de 2019, fez a sua filiação a partir daquela data, tem que ser 20 anos de contribuição. E se ele fez em outubro, ele entrou na regra. Entra na regra. Olha, rapaz, é muito, muito complexo. Interessante. Então, é bom a gente ter essas lives aqui, doutor Leandro, que a gente começa a entender como que funciona as regras de aposentadoria. Quero deixar aqui o canal do doutor Leandro, mas a gente bate esse papo legal aqui. E aqui no canal do doutor Leandro, a gente está sempre falando das questões do previdenciário, todas as questões do previdenciário do INSS, rural, auxílio acidente, aposentadorias normais e especiais. Então, você quer aprender, você está querendo entender se você está chegando o tempo, você está contribuindo da forma certa, pode vir aqui para o canal do Dr. Leandro, que a gente vai estar esclarecendo aqui. Eu faço as perguntas e o Dr. Leandro explica. Não é isso, Dr. Leandro? Sim. Então, aqui a gente faz as lives aqui toda segunda-feira aqui no canal do Dr. Leandro. E na terça-feira, no meu canal lá, Denis Gonçalves, a gente decidiu trazer essa live, a gente bater esse papo aqui para ajudar as pessoas, porque eu sou muito interpelado na rua, porque o nosso escritório, a gente trabalha em outras questões. Aí a gente fez essa parceria com o Dr. Leandro, e o Dr. Leandro é o especialista em previdenciário. Então, muitas vezes a gente é interpelado e as pessoas perguntam muito sobre o previdenciário. Então, assim, aquela questão, né, o ditado, né, de doido e médico todo mundo tem um pouco, e de advogado também todo mundo tem um pouco. Todo mundo quer entender um pouco. Às vezes, quando vem conversar no nosso escritório, os especialistas chegam ali e falam: rapaz, onde você aprendeu isso? Fulano me falou. E a regra é totalmente diferente, porque a lei, né, doutor Leandro, as regras, elas mudam sempre, né? Por exemplo, 2019 para cá mudou tudo. Então, aquela pessoa que estava contribuindo pensou: nossa, agora eu não vou voltar a contribuir não, porque eu vou ter que começar tudo de novo. Aí pode sim voltar a contribuir, vai aposentar dentro da regra dos 15 anos, tá vendo? Então são regras que às vezes as pessoas ficam confusas e não entendem. E aqui com o Dr. Leandro explica
ele vai explicar tudo sobre previdenciário. Ele é especialista em previdenciário e também tem algumas questões, né, doutor Leandro, que tem as revisões lá, que como o senhor falou agora há pouco, e tem que fazer a trabalhista também para receber, para conseguir a insalubridade, não é isso? Isso. Então, vamos falar da questão. E a trabalhista, essa trabalhista também você consegue fazer dentro do seu escritório? Sim, sim. Então aí, o doutor já tem. Trabalha só com dois tipos de ações deles. No escritório, nós trabalhamos só com essas duas ações: ou ação trabalhista, ou ação previdenciária. Nós não trabalhamos com mais nenhuma ação se não for essas duas áreas. Então, nós não. E assim, e para ser bem sincero, né, com os ouvintes, eu não tenho hoje, entendeu? Eu não tenho tanto interesse nas trabalhistas. Eu tenho trabalhado focado mais no previdenciário. Né? Pode ser que a gente, mas sempre que aparece alguma trabalhista a gente faz, mas a gente está nichando de uma forma para ficar só com o previdenciário. Entendi. A trabalhista, então, praticamente é aquela trabalhista que o seu cliente chega e tem que resolver para partir para outra, para o lado do previdenciário, então. Precisa resolver um para fazer o outro, que sem um não faz outro, e às vezes o senhor quer fazer certinho para que... né? Essas ações, uma ação que eu preciso para poder resolver uma outra. Isso. Quase sempre hoje no escritório é isso. Uma ação que eu preciso. É lógico que dentro dessa reclamatória trabalhista a gente vai pedir tudo que é possível. Sim. Tá? Não é que a gente vai fazer só para poder pegar a PPP, não. A PPP é um dos pedidos. Certo. Mas a gente pede tudo. Mas hoje a gente trabalha mais nessas questões. As pessoas que já têm, né, o direito, a gente já fez a contagem do tempo, ela já tem o direito, mas a empresa não concede a ela a PPP. Aí a gente entra com os pedidos, se for o caso, pede uma rescisão indireta, ou pede a própria, entra com uma ação para poder pedir essa rescisão, ou mesmo já explica para a pessoa, a melhor coisa que você vai fazer é pedir demissão e entrar com a ação para poder pedir isso. Ou então entra com a ação trabalhista e espera a empresa demitir a pessoa. Entendi. Tá certo. Doutor, então eu acho que ficou bem claro aqui para todo mundo que está assistindo. Só já vou pedir também, não estou no meu canal, mas eu vou pedir também. O doutor Leandro, ele não é pidão, mas eu sou pidão, eu peço. Se inscreve no canal aí, compartilha com mais pessoas, aperta o sininho das notificações para receber todas essas lives aí na segunda-feira. Então, faça isso. Venha fazer parte do canal para que você fique sabendo de todos os assuntos previdenciários. Já estou pedindo, o doutor não pediu, mas eu estou pedindo para se inscrever no canal aí e fazer parte da família aí, doutor Leandro Siqueira. Não é isso, doutor? É isso aí, Denis. Tem mais um tema que eu gostaria de tratar contigo, que a gente não falou, que é a questão das revisões. Sim. A gente falou delas, mas não entrou a fundo sobre as revisões. Então, quando a gente fala sobre revisão, a gente tem que entender que, para que haja uma revisão, é necessário que o INSS tenha errado. Então, o INSS errou o cálculo, ou não levou em consideração um tempo de insalubridade ou de periculosidade da pessoa, existe a possibilidade da pessoa pedir essa revisão. Só para exemplificar, para a pessoa ficar, né, bem ciente do que eu estou falando. Vamos supor que uma pessoa tenha trabalhado durante 10 anos numa atividade insalubre. Só que a empresa não deu a PPP para ela e passou muitos anos. E a empresa não deu essa PPP para ela. Então, passou 15 anos, essa pessoa não tem essa PPP e ela precisa desse tempo, não precisa desse tempo para se aposentar. Ela já está com 65 anos, é um homem, já está com 65 anos e está com 25 anos de contribuição. Aposenta? Aposenta. Está com a idade, já tem a carência, já tem tudo ok. Só que o que acontece? Se esse tempo de 10 anos fosse computado como insalubre, ele não passaria a ter 25, ele passaria a ter 29. Entendi. De contribuição. Então, quando ele vai fazer o cálculo é melhor para ele se aposentar.
Sim. Entendeu? Esse cálculo, quando joga no fator previdenciário, ao invés de fazer um cálculo sobre 25, tem que fazer um cálculo sobre 29. Aí o cálculo vai abaixar, né? O cálculo vai abaixar, porque eu falo que é uma tabela, que a idade vai abaixando, a lateral, né? E vai aumentar o percentual para multiplicar o benefício da pessoa. Então, Sim. muita gente, você não tem noção, não. Isso é muita gente que está nessa situação de ter trabalhado como atividade insalubre, só que não tem a PPP, e agora nós vamos entrar nessa questão da trabalhista, que eu falei para você anteriormente. Olha só, uma pessoa está com tudo para se aposentar, já tem idade, já tem tempo de contribuição, já tem carência, está tudo ok. Sim. Ele vai lá e pede a aposentadoria. O INSS faz o cálculo e fala, beleza, você pode se aposentar, só que você vai receber um salário. Aí ele olha aqui e fala assim, cara, mas eu contribuí, né? Eu tenho um período que só foi levado em consideração esses 25, mas eu tenho tempo de insalubridade. Agora é a hora de entrar com a ação reclamatória trabalhista só para reivindicar direito de PPP. Eu não vou pedir dinheiro para a empresa mais. Eu não quero saber da empresa para pagar a insalubridade da pessoa. Eu quero saber da empresa só para ela dar um documento para a pessoa ir lá no INSS e falar assim, aqui, ó, a PPP minha está aqui, ó. Eu quero os meus 4 anos a mais. Agora eu vou entrar com aquela ação, sem pedir nenhum centavo para a empresa. Eu não quero receber insalubridade. Eu só quero o documento que comprova que ele trabalhou em atividade insalubre. Existe prazo para isso? Não existe. Não tem prazo para isso. Então, qualquer tempo, isso aí não prescreve. Para esse fim, só para reivindicar direito, não prescreve. Então, a pessoa foi de lá. Foi 15 anos, tem 15 anos atrás, a empresa não existe mais. Entra com a ação e faz uma perícia por equiparação numa empresa semelhante. Ou a empresa não existe mais, mas ela está no mesmo lugar e exerce a mesma finalidade, só que de outra pessoa. Vendeu, faliu e a pessoa comprou. Faz naquele lugar. Por quê? Porque vai ter todas as características para poder fazer esse laudo pericial. Então, eu não quero receber mais, mas eu quero o documento. Entra com a ação nesse sentido. Quando é feito isso aí, e é comprovado, logo em seguida, ou a pessoa entra com um pedido de revisão na via administrativa, ou entra na via judicial, na Justiça Federal. Conseguiu o documento, aí vai atrás dos meios legais para poder receber isso. E o quanto que eu vou receber? Qual é o prazo que eu vou receber? Os últimos 5 anos. Uhum. Tramitou o processo durante 3 anos. 3 anos a pessoa vai receber. 2 anos. 2 anos ela vai receber. Entendeu? Então, tem muita gente, isso não é pouca não. E eu vou entrar numa outra situação. PPP, ela começou a ser cobrada, Denis, em 2003. 2003. Antes de 2003, de 95 até 2003, era uma declaração que a pessoa exercia atividade insalubre, mas não era PPP ainda. No dia 28 de abril, até o dia 28 de abril, existiam algumas portarias, 2 portarias que elencavam todas as atividades que eram insalubres. Todas. Estava lá elencados. Não era discriminada, era todas. Hã? Não era discriminada, era todas. Não, ela discriminava todas as que eram insalubres. Sim. Então, lá vai ter várias coisas que você fala assim, não sabia que era insalubre. Então, vamos só para você entender. Dia 28 de abril de 95, teve uma mudança legislativa, que passou a ser um documento redigido pela própria empresa informando que a pessoa trabalhava na atividade insalubre. Antes disso, existia um rol de profissões
que falava assim, ó, essa profissão é insalubre. Então, só para exemplificar, radialista, até dia 28 de abril de 1995, era insalubre. Caixa de banco, né, que a gente chama de escriturário, insalubre. E por aí vai, o rol é gigante de várias outras profissões que também eram. Motorista de caminhão. Atendente de call center, ele é insalubre, né? Isso antes, não existia call center antes de 95. Então ele já não era, né? Que não tinha, né? É porque assim, mas tinha telefonista, Telefonista era insalubre. Entendeu? A telefonista era insalubre. Então, assim, ó, são várias profissões na época que eram consideradas insalubres. Aí vamos supor, a pessoa ela trabalhou numa época, eu tenho um cliente aqui que é esse aí. Ele trabalhou de escriturário durante 10 anos no antigo Benji. Sim, que é o Banco do Estado de Minas. Estado. Ele trabalhou durante 10 anos no Benji. E ele agora está com a idade para poder se aposentar, só que ele não tem o tempo todo para poder se aposentar. Ele precisa aumentar a contagem dele para poder se aposentar. O que ele fez? Eu peguei o processo, fui olhar o que ele fazia antes de 28 de abril de 95, para poder usar esse tempo como atividade insalubre para eu poder chegar no tempo de contribuição que ele precisava para se aposentar. Aumentando 4 anos para ele. Ou seja, existem essas situações. Então, assim, ó, são várias delas. Atendente call center que você falou, só para que as pessoas entendam, antes de 28 de abril de 95, o rol ele estava escrito. O rol, ele era taxativo. Sabe? Estava lá, escrito. Então, tudo aquilo que estava lá e o que a jurisprudência falava que era equiparado, também. Então, está lá, pronto. Aí, o que acontece? A pessoa faz um pedido e informa para o INSS. Eu trabalhei nessa atividade como escriturário durante esse tempo aqui da minha carteira. O INSS faz o quê? Beleza, você trabalhou? Muito bom. Eu vou só contar o tempo que está na carteira. Não leva em consideração. Aí cabe provar, então. Aí tem que... Não tem que provar, porque já está na carteira. Sim. Era só o quê? Era só aplicar a lei. Lembra que eu já falei no negócio que existe um termo em latim que chama tempus regit actum. É o tempo que a lei rege. A lei estava vigente naquela época, então ela tem que viger naquela época. Depois disso, beleza, aí é outra legislação, mas antes disso, vale aquela legislação. Então, esse aqui é o ponto. Então, muita gente trabalhou em atividade insalubre antes de 95 e nem sabe. Aí o que acontece? Faz um pedido de aposentadoria, consegue se aposentar, mas não vai a fundo para poder ver se realmente dá para poder fazer uma revisão. Lembrando que a revisão, a gente só consegue fazer ela até 10 anos. Entendi. Muito bom. Doutor Leandro, gostei muito aqui, ficou bem claro. E na próxima segunda-feira a gente está de volta aqui, vai trazer um tema importante aqui novamente, e a gente vai estar sempre aqui. Então, que as pessoas voltem aqui para aprender. O doutor Leandro colocou um telefone embaixo aí hoje aí para você tirar as dúvidas. Pode falar com o doutor Leandro, aqui com o doutor Leandro. E falando com ele ou falando comigo é a mesma coisa aqui. A gente é parceiro já há muitos anos. Além da gente ser parceiro, a gente fala sempre aqui, a gente já é amigo já há 25 anos, já tem um tempo de pernada aí. Lá na juventude, eu e o Leandro, a gente era gesseiro, para quem não sabe, já foi gesseiro esse rapaz aí, eu também mexi com gesso. Leandro já tem um monte de profissão, né, Leandro? Muita. E a gente tá aí, hoje, a gente pegando igual, por exemplo, o gesseiro. O gesseiro era muito exposto à poeira,
muito exposto a barulho, aquela pistola, aquilo ali, se comprar aquelas tiras de pistola ali também, tem como contar como insalubre aquilo ou não? Tem, se for comprovado que o barulho, né, o ruído, é um barulho mais alto do que o permitido, sim. Então, assim, ó, só para exemplificar, para as pessoas entenderem, até 28 de abril de 95, as profissões eram elencadas. A partir do dia 29 de abril de 95, até 2003, até o dia 1º de janeiro de 2003, a própria empresa fazia uma declaração informando que a pessoa ela exercia atividade insalubre. A partir do dia 1º de 2003, 1º de janeiro de 2003, é obrigatório que a empresa emita uma PPP. Então, por que é a PPP? Não é mais pela profissão que você faz. Não tem a ver mais com a sua profissão. Então, vamos pôr o GC. Se for comprovado que aquela poeira inalada, né, que a gente fazia uso e tudo, traz algum malefício para a pessoa, também é considerado insalubre. Aquele barulho, se for considerado mais alto do que o permitido, a mesma coisa. A gente entendeu? Então, são coisas que todas as profissões agora podem ser insalubres, mas também podem não ser. O que antes era por profissão, agora já não tem mais a ver com a profissão. Tem a ver com a atividade que você está exercendo. O agente que você está exposto. Se esse agente ele traz algum tipo de malefício, né, de insalubridade para você. Muito claro. Vamos terminar a live, né, doutor? Já tem 49 minutos aí, quase uma hora. Então, o pessoal vai... o meu aqui já está marcando 49 minutos já. Então, beleza. Então, porque senão a gente vai esclarecer tudo aqui, não vai querer ver a gente mais aqui falando, doutor? Não, mas isso aí não tem problema, não. Então, tá bom. Vamos deixar marcado segunda-feira, às 8 horas da noite. Nós estamos aqui novamente com o canal do Dr. Leandro aqui para tirar as dúvidas sobre previdenciário. Com especialista em previdenciário, Dr. Leandro, já com muitos processos, centenas e centenas de processos aí resolvidos, especialista em direito previdenciário. Então está aqui o Dr. Leandro e agora ele vai fazer as considerações finais, né? Afinal de contas, eu sou intrometido aqui, eu não sou o dono do canal. Ele que vai terminar a live aí e falar, viu, doutor? Então, já vou terminando por aqui, falando obrigado, gente, por quem veio, obrigado por tudo aí, e até segunda-feira. Quero te agradecer, né, meu irmão, pela disposição de estar aqui com a gente, né, tanto eu quanto você, fazendo esse trabalho, né, de informação, né, um trabalho público de informação, para que as pessoas possam tirar, né, todas as dúvidas, mas... Amanhã a gente vai estar, né, no seu canal lá para poder falar também de mais algumas situações, mais alguns benefícios, né, e convidar as pessoas que vão assistir ainda a esse vídeo que elas possam também ir para lá para poder se inscrever no seu canal, ajudar, né, no crescimento e para que a gente possa alcançar mais pessoas. Lembrando que, né, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta no vídeo, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então, se você tem achado esse conteúdo relevante, já curte, compartilha, né, comenta e se inscreve nos canais aí para a gente poder também fazer crescer esses canais, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez. Deus abençoe você, Jaqueline, todo mundo aí na sua casa e nos vemos amanhã. Tá bom? Grande abraço. Abraço a todos.